Olá, vamos para mais um episódio do Pode Performar. Falar de performance para mim sempre foi algo que eu gosto muito, algo que me motiva, algo que faz com que eu entre em flow, né? E hoje, mais do que especial, mais um episódio número 8 da nossa segunda temporada. Eu estou aqui com ela, nada mais, nada menos do que Sabrina Dourado. Seja bem-vinda. E nesse podcast vai ser um podcast um pouco diferente do que você tem acompanhado aqui no Pode Performar, né? Eu sempre trouxe pessoas para falar de suas vidas, de suas carreiras, como elas conseguiram performar. A gente não vai fugir totalmente disso, mas hoje é um assunto que eu quero conversar com você, porque como a gente consegue performar, por exemplo, como a gente consegue seguir o caminho do digital. Então, 5 formas da gente empreender no digital. Por quê? E por que hoje a gente vai falar sobre isso? Olha que legal. A gente já está junto há bastante tempo. E eu vi você começar a dar aula no presencial e vi quando você migrou para o online e foi uma transformação gigantesca, foi um desafio gigantesco. E nós estamos falando aqui de 2010? 2009 e 2010. 2009 e 2010. Ou seja, já tem bastante tempo. Então, ninguém melhor para a gente conversar sobre isso do que a gente pegar esses pontos, essas chaves, do que você. Seja bem-vinda, por favor. Muito bom, muito gratificante estar aqui, porque falar para o seu público é uma satisfação, para o nosso público, porque afinal de contas o público é um público que nos acompanha. E a gente trazer esse tema de empreendedorismo digital é fundamental, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que tem esse desejo ainda hoje de começar a empreender no digital, de abrir a sua boca, de lançar a sua estratégia própria de habilidades, dons e talentos e não sabe como começar. Sim, e assim, hoje é muito engraçado porque eu tenho alguns clientes que performam muito no presencial, performam muito no offline. E justamente eles me procuram porque precisam performar também no digital. Eles precisam performar também, levar a sua empresa, o seu negócio, o seu produto para o online. E é impressionante porque, assim, eu tive a oportunidade, num desafio que eu fui em 2010, de encarar uma nova graduação, ir novamente para a faculdade e fazer marketing. E naquele período, a gente, na faculdade de marketing, a gente não ouvia marketing digital. Era marketing. E para mim, até hoje, marketing é marketing. A gente tem que só analisar o que a gente vai fazer no digital e o que a gente vai fazer fora do digital, certo? Mas existem algumas características do digital que são únicas. E que se você não colocar essas características como prioridade, a coisa não acontece, a coisa não vira. Então, são pontos, são chaves muito importantes, né? Então, para você, assim, o que seria o pontapé inicial de empreender no marketing digital? E aí a gente vai conversando, porque eu vou trazendo algumas coisas aqui, anotei algumas coisas aqui, vou anotando algumas coisas, mas para você, o que seria isso? Primeiro passo para que você possa empreender no digital. Tomar a decisão de fazer disso algo que faça parte do seu dia a dia, da sua rotina. E a partir dessa decisão, porque, gente, quando a gente decide, as coisas elas começam a acontecer. Eu não estou aqui para dizer que a decisão, por si só, de empreender no digital será o suficiente. Mas a pergunta é, qual o primeiro passo? Eu vou anotando junto aqui. A primeira coisa que você precisa compreender é que você precisa decidir fazer desse mundo digital, que parecia ser um mundo à parte, que parecia ser algo que se colocava numa realidade distante, como um modelo de negócio. Quando a gente fala em empreendedorismo digital, a gente precisa tomar a decisão e essa decisão vem acompanhada dessa conclusão importante. Eu decido e eu quero utilizar a estratégia do digital como um negócio. E se a gente está falando de negócio, a gente precisa trazer consigo
competências, habilidades, conhecimento, estratégia, planejamento, mas tudo parte da decisão. O problema é que tem muitas pessoas, para já te passar a palavra, que utilizam até ferramentas digitais, como, por exemplo, as redes sociais. Elas gostam daquilo, mas elas ainda não tomaram a decisão. E talvez seja esse o momento de você, ouvindo essa mensagem, tomar a decisão de fazer dessa ferramenta um modelo de negócio. Isso, perfeito. E, assim, a clareza, eu parto do princípio, tudo eu parto do princípio que clareza é o primeiro ponto. Ah, eu quero empreender. Beleza, clareza. Você quer empreender fazendo o quê? Ah, eu quero me tornar referência. Beleza, referência relacionada ao quê? Então, tudo isso vai ser importante para que você inicie, certo? Então, vamos lá. Clareza do marketing digital. Para mim, o primeiro passo seria... Porque quando eu falo de marketing digital, rapidamente me vem em mente todas as redes sociais. E a gente precisa saber e entender que cada rede se comunica de uma forma diferente. Então, eu vou fazer marketing digital, mas eu tenho Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, WhatsApp. WhatsApp é uma rede social, tá? As pessoas falam de rede social e não incluem o WhatsApp. Sim. E aí você vai ter Twitter, você vai ter essas novas que estão surgindo, Trends, enfim, tem várias redes sociais. Clareza de qual rede você vai trabalhar começa você identificando o seu mercado. E aí a gente não é marketing digital, é o seu mercado. Por que isso, Cris? Porque, veja bem, porque eu já vi pessoas, já tive clientes que, eu estou trabalhando duro no Instagram e não generalize, eu estou dando um exemplo, tá? Eu estou trabalhando duro no Instagram, eu posto no Instagram, eu estou lá no Instagram, eu faço tudo no Instagram e eu não tenho respostas. Primeira coisa, da clareza que você precisa entender das redes sociais é olhar para o seu mercado, para o seu negócio e para o seu público. O seu público está no Instagram? Quem vai comprar o seu produto está no Instagram? Ou o Instagram vai ser um verdadeiro Media Kit, traduzindo um prospecto para a pessoa ver o que você sabe fazer, mas que, na verdade, ela vai te procurar no YouTube. Ela vai te procurar no LinkedIn. Ela vai olhar os seus comentários no Twitter. Exemplos. Então, a clareza parte... Primeiro, eu preciso entender o meu negócio. Como é o meu negócio? Quem são os meus clientes? Quase um Globo Repórter. O que são, o que comem, onde andam, o que fazem. Então, eu preciso entender o meu negócio. O marketing digital, ele vem depois. Eu não posso vir antes, porque aí começa esse erro de... não, eu tô lá no Instagram, eu tô postando. Muita gente... Vou dar um exemplo aqui. Muita gente abandonou e esqueceu o Facebook. E o Facebook ainda é fortíssimo. Tem muita gente que faz negócio ainda no Facebook. E tem gente que nem abre mais no Facebook. Mas quer dizer que porque essa bolha que não abre mais o Facebook acabou? Não. Ainda tem muita coisa que acontece lá no Facebook. E quem sabe, o seu cliente e o seu negócio não vão ter... Seu cliente não vai estar lá e o seu negócio não vai ter retorno no Facebook. Então, essa clareza é importantíssima para que você saiba o que você vai explorar, o que você vai fazer e como você vai fazer. Perfeito, perfeito. Então, a gente partindo de uma trilha, a decisão de fazer um negócio, a partir da decisão de fazer o negócio, a clareza sobre o que é o negócio. Então, a clareza sobre o que é o seu negócio, e você deve estar se perguntando, nossa, mas essa é de fato a minha dúvida. Eu sei que eu quero empreender no digital, mas eu ainda não sei de que forma eu posso lançar um produto. Foi pensando nisso, inclusive, que você projetou e está lá na nossa plataforma, além do conhecimento.com.br, o CRI e Venda Cursos Online. Porque às vezes a gente não tem, trazendo a sua fala, clareza de sozinho, sozinha, chegarmos a esse campo de definição. Mas já servindo a vocês, você precisa olhar dois fatores. Porque o segundo passo eu decido ter um negócio. Na minha jornada aqui, o segundo passo qual o meu negócio? Definindo o negócio.
Eu sei que eu quero empreender na dinâmica do digital. Ok, tomei a decisão. A partir daí, qual seria esse negócio? Para você que está muito perdido, eu acho que é importante que você observe, você falou sobre coisas excepcionais aí, observar o público, quem é aquela pessoa a quem você vai oferecer o seu serviço, a venda de um bem propriamente dito, e você precisa pensar agora em algo que tenha relação com os seus dons, com os seus talentos. Perfeito. E a partir da identificação dos seus dons e dos seus talentos, isso tem total conexão com o teu autoconhecimento, com a percepção da sua jornada, com tudo que você já construiu até aqui, com as habilidades que você tem. Você precisa responder uma pergunta. Que dor você resolve? Qual a dor que você resolve? Então, quem sou eu? Como eu sirvo, de que forma eu coloco os meus dons e talentos a serviço e que dor eu resolvo. E quando a gente fala de dor, a gente não está necessariamente falando que você vai cuidar de pessoas doentes no digital. Então, olhando para você, quem sabe você me diz, nossa, eu tenho um dom, eu tenho um talento para fazer bolos. E aí, quer dizer que você agora tem que largar o seu... Desculpa te interromper, mas é porque esse exemplo eu adoro. Quer dizer, então, que você tem que largar o seu negócio para fazer bolos? Não. Você precisa entender que o seu talento é de organização, de seguir rotinas, padrões e normas. E aí sim, você vai levar isso para dentro do seu negócio. Como é que você leva isso para dentro do seu negócio? Nossa, eu preciso ter um calendário, eu preciso ter organização, eu preciso saber o que eu vou fazer. Cris, por que você está falando isso? Porque você sabe fazer bolo. E quem faz bolo sabe que a medida é importante e que a sequência que aquilo é inserido é muito importante e que ter o tempo certo para fazer aquilo é importante. Se você levar isso para dentro do seu trabalho, do que você faz, você se destaca. E aí vem um ponto importante. Eu não consigo não falar sobre isso. Quem sabe fazer bolo pode ser uma segunda fonte de renda? Sim, sem dúvidas. Seu empreendedorismo digital não precisa ser hoje, pode vir a ser, pode ser, tudo parte da decisão, mas para início de jornada pode ser a sua renda extra, Sim. Pode ser o seu plus. Você identificou os seus talentos, levou para dentro do que você já faz, ou da empresa que você trabalha, ou de uma coisa que você já faz, enfim. Vai potencializar seus resultados e, quem sabe, fazendo bolo, que é algo que você gosta, algo que você se destaca, você vai ali ter uma renda, uma segunda fonte de renda. Então, isso vai fazer com que vocês potencializem. Você trouxe algo muito importante, que é buscar os talentos. Sim. E que poucas vezes a gente olha para os nossos talentos, olha para as nossas habilidades. Não faz assim. Por exemplo, você tem uma habilidade de comunicação muito boa. Você tem essa habilidade de chegar e começar a conversar e fazer com que a pessoa se sinta à vontade para conversar com você. Você tem essa habilidade. Então, poxa, quer dizer então que você tem que trabalhar no call center? Não, né? Não! Você quer dizer então que você tem que trabalhar com vendas? Levando em consideração que todo mundo vende, mas com venda direta? Não! Sabrina é uma comunicadora, Sabrina é professora, Sabrina é palestrante, você ajuda pessoas, você consegue levar conhecimento. Então, é aí que a gente pega, poxa, quais são os seus talentos? Nossa, eu consigo descomplicar um assunto e levar esse assunto de forma mais fácil. Legal, vamos fazer com que isso seja a sua profissão, o seu propósito, como você leva isso para as pessoas. É assim que você pega seus talentos e potencializa ele fazendo o que você gosta de fazer. Talvez a nossa fala ela não seja tão clara para as pessoas, porque as pessoas ouvem a gente e se perguntam assim, tá, mas e como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? E uma recomendação muito gostosa, muito simples e muito bacana de você começar a fazer é você voltar lá para o contexto da tua infância, sim, desde lá de trás, e começar a mapear o que é que você gostava de fazer, como é que as pessoas destacavam,
em que você era boa, o que te fazia perder a noção do tempo e caminhando nessa jornada. Porque o que acontece? Muitas vezes, pelas próprias dinâmicas da vida, você foi encaminhando a sua jornada profissional para uma área que não é a tua área de maior talento, de maior expertise e de maior performance hoje. Por quê? Porque essa escolha profissional, ela permeou muitas vezes as expectativas dos seus pais, porque ela permeou muitas vezes nessa minha jornada de mentora e consultora de carreira, ela permeou muitas vezes a opinião de alguém. Ela teve até, por vezes, eu já atendi uma pessoa que me disse, nossa, eu fui influenciada por uma amiga de infância que eu acompanhava e eu via que ela sofria dentro do ambiente doméstico dela. Isso disparou em mim uma série de gatilhos e dinâmicas de que eu queria fazer justiça. Hoje eu vejo que essa não é a minha maior área de talento. Eu acredito muito que se a gente se esforça, a gente consegue ocupar bons lugares, mesmo que a gente não esteja na nossa área de talento. Talvez, eu não sei o que você pensa, amor, a gente não consiga performar na nossa potência máxima. Mas com esforço você chega lá. Mas a gente está falando aqui da possibilidade de você agora tomar essa decisão, identificar do seu negócio, dar o seu potencial máximo. Empreendendo de forma que você performe e você alcance resultados acima da média. Por quê? Porque, dentre outros tantos fatores, você está agora no seu lugar no mundo. Sim. Se você me colocar para fazer uma planilha, se você me colocar para ficar horas sozinha, sem fazer comunicação, uma página de venda na frente do computador, eu vou fazer. Eu não vou fazer a melhor página de vendas, isso é fato. Eu não vou ter o menor tempo para fazer. Eu não vou dizer que eu não vou consumir mais energia vital do que o de costume, porque vou. Tudo isso Eu quero uma página de vendas sua. Pois é, posso me desafiando e me pagando, porque diga-se de passagem, né? A gente tem que ter o dar e receber. A gente faz, eu digo... É exatamente isso. Sim. Não é que não vai sair a melhor página de venda, aqui usando o seu exemplo, não. Vai ser rápido, não. Eu vou estar infensa a me sentir desconfortável, não. Mas a gente faz, é isso que eu quero dizer. Muitas pessoas estão vivendo essa realidade hoje, amor. Muitas pessoas estão nesse lugar. Então, se quem sabe você está nesse lugar, você pode começar a florescer o seu talento empreendendo no digital. E como você disse, você pode começar fazendo uma renda extra. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui num papo adulto. Isso é importante. Porque quando a gente fala de renda extra, as pessoas pensam que elas precisam fazer uma transição de carreira e largar o que estão fazendo. Sim. Essa semana eu gravei até na minha caixinha de perguntas. Não eu precisa ser um plano kamikaze. Eu vou aproveitar para trazer aqui exatamente o que eu respondi. Tá. A pessoa me perguntou o que é que eu preciso fazer para fazer uma transição de carreira segura. E levando em consideração, você trouxe aqui, né? Já fazendo a hora do merchan, mas você trouxe aqui. Nós temos um curso que é fantástico. CRI e venda cursos online. E nós temos um curso que é tudo sobre transição de carreira. Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de fazer 2 transições de carreira, porque eu peguei todo o conhecimento de como nós montamos a nossa plataforma de cursos online e levei para dentro do curso. Então, o que eu fiz? Eu peguei os meus talentos, tudo que eu fiz e que deu certo, e levei ali para dentro para dividir com as pessoas. Por que eu estou falando isso com você? Vamos lá. Quando a gente fala de renda extra ou de transição de carreira, para você fazer uma transição de carreira, você precisa de 3 passos. Existem 3 passos para você fazer uma transição de carreira ou para você ter uma renda extra, tá? Eu não quero fazer uma transição de carreira, Cris, eu quero continuar fazendo o que eu quero fazer, mas uma renda extra para mim seria interessante. Bacana, o que é que você precisa fazer? Primeira coisa que você precisa fazer, segurança. E segurança aqui é uma segurança financeira. Porque se você não tem segurança financeira, eu vou trazer um exemplo de uma cliente minha que ela me procurou assim, ó. Eu preciso fazer uma mentoria com você, isso na sexta-feira, tá? Ela me mandou o recado na sexta-feira. Eu quero fazer uma mentoria com você, pois na segunda eu vou pedir demissão de onde eu estou trabalhando, pois não aguento mais. E muita gente não aguenta mais mesmo, Isso, né? Ela estava no limite dela, certo? Minha resposta para ela não foi, tipo, segue o Pix para você fazer, pra gente fazer a mentoria. Minha resposta para ela foi, calma, não tome decisão nenhuma. Podemos marcar uma reunião na segunda?
E fizemos uma reunião, porque eu sentei com ela e fiz assim, olha, você quer fazer uma transição? Ela fez, quer. Primeira coisa da transição é ter segurança, é ter paz. Porque se você faz uma transição de carreira, na segunda semana não está entrando dinheiro, aquilo vai te desesperar. Aperta aqui do lado, ó. Ou Gu aqui do lado. Isso. Ou aqui, ou aqui. Foi. Tá. Entendeu? A performance não é nessa área. Mas sai. Sai. Vai lá. Então, assim, eu virei para ela e falo para você. Quando você vai fazer uma transição de carreira ou quando você vai começar uma renda extra, você precisa ter segurança. Segurança que é uma paz em relação à saúde financeira daquilo que você está fazendo. Especialmente quando essa pessoa tem família. Isso. Ela tem custos Porque fixos. A primeira semana, a segunda semana, a terceira semana é só construção daquilo que você vai estar iniciando. Então, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil que você já tenha retorno financeiro naquelas primeiras semanas. Se você não tem uma segurança financeira, e quando eu digo primeiras semanas, eu quero dizer no seu primeiro mês, no seu segundo mês, quiçá o seu 8º mês. Você já tem que ter esse planejamento. Porque se você tem essa segurança financeira, você consegue olhar para aquilo, seja extra ou seja transição, com muito mais tranquilidade. Então, primeiro ponto, segurança. Segurança financeira. É uma renda extra? Segurança financeira. Porque você vai saber que você agora está investindo para que aquela segunda fonte de renda dê certo. Vamos lá, uma pessoa que tem o seu trabalho e quer ter uma renda extra fazendo bolos. O que é que você vai precisar fazer? Primeiro, network. Fazer com que as pessoas saibam que você vende bolo. Segundo, comprar os insumos para fazer os bolos. Terceiro, tempo para estar fazendo aquilo. Quarto, tempo para entregar aquilo. E é importante você falar sobre isso, porque independentemente de você estar tomando a decisão agora, nesse exato momento, de empreender no digital e fazer desse empreendedorismo, nesse primeiro momento, um canal de renda extra, é importante, amor, a gente pontuar que isso não significa dizer que esse modelo de negócio não deva ser profissional. Sim, lógico. Porque não é passatempo. Não é passatempo. Eu vejo muito isso. Pessoas confundem renda extra com passatempo. Passatempo é passatempo. Ainda mais se o seu objetivo é fazer essa transição, que é algo que Cristiano trabalha muito, e você quer fazer esse deslocamento de renda. Né? De hoje, ter como fonte principal de renda, quem sabe, o seu emprego seletista. Sim. E fazer... E a gente já teve a oportunidade de acompanhar uma pessoa que cresceu muito em bolos e nossa, uma estrutura fantástica, maravilhoso, inclusive. Não, eu poderia listar aqui, sem exagero, dezenas de centenas de clientes que eu já tive que saíram e que fizeram essa transição dessa forma. Mas, fincando a base de profissionalização desse negócio. Esse negócio, ele, a partir... da decisão, da clareza, sim, de qual modelo, de qual negócio, ele precisa de um modelo. Então, exatamente aí que vem a questão. Qual é o modelo de negócio? Aí vem o segundo ponto, porque eu falei o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é segurança. Qual é o segundo ponto? Estudar o mercado. Qual é o modelo de negócio que eu vou seguir? E aí vem, vamos lá. É online? Eu vou utilizar as... redes sociais, canais de venda. Canais de venda de que forma? WhatsApp. Eu vou trabalhar só com WhatsApp. Ok. Era bacana a gente pontuar isso, se você traz isso também de uma forma muito precisa no curso, adquire o curso. Sim. Porque tá fantástico. A gente confunde empreendedorismo digital com canais de venda. Com canais de venda. Os canais de venda, Instagram, WhatsApp, Face, YouTube, são canais de venda, ou seja, são canais de comunicação, são canais de alcance, para você ir atraindo a atenção e o desejo das pessoas de consumirem. Ai, mas vocês estão falando em bolo. Meu negócio é terapia. Ótimo. Nossa, mas agora você citou terapia, mas o meu negócio é consultoria. Serve para... investimentos. Meu negócio é licitação. Meu negócio é advocacia. Meu negócio... cuidar de pets. Ótimo. Até a advocacia e medicina, que tem conselhos, que existem restrições... Regras mais rígidas em relação à publicidade e propaganda... Sim, você tem como fazer. Sim, você pode fazer. Sim, e olha que o Estatuto da OAB... para os advogados e advogadas que nos ouvem, ele passou por uma alteração recente, justamente diante dessa necessidade.
de adaptabilidade à dinâmica moderna, Sim. ao mundo moderno, a forma como a comunicação se realiza. Se a gente traz a advocacia, antigamente a gente ia o quê? Para as páginas amarelas, quase não sai amarelas, da lista telefônica para Sim. pesquisar um profissional. A indicação, que para mim ainda é uma grande ferramenta, né, no seu negócio, mesmo dentro do digital, né, colher a informação do que o cliente está pensando acerca daquilo que você ofertou para resolver a dor dele, para trazer ali um conforto. Então, a advocacia já passou e eu acho que a tendência é que outras profissões comecem também a despertar para essa necessidade de atualização. Exatamente. O mundo digital não vai passar. Na verdade, ele só ocupa mais espaço. E a gente só está no início. Exatamente. Nós só estamos no início. Eu não vou lembrar agora os números, eu comentei com você. Depois eu vou tentar, eu vou ver se eu acho isso e vou deixar aqui na descrição, tá? Para você que está assistindo a gente, tanto no YouTube quanto no Spotify. Teve uma pesquisa que mostrou, se eu não estiver enganado, apenas 3% da população no Brasil fizeram suas primeiras compras online. Imagine. 3% da população. Tem muito mercado, né? Tem muita gente que nunca fez a primeira compra online. Tem muita gente que nunca utilizou o mercado online para fazer qualquer tipo de negócio. Então, a gente está só no início. E quando eu falo nesse segundo ponto de você estudar o mercado, é isso. É você ter um modelo. É você identificar quem já fez. Quem está fazendo? O que eles... Gente, preste atenção, isso não é feio, não é demérito, não é... Não! O que ele está fazendo? Olha, bacana. Olha a sequência que ele faz. Legal isso. Vou fazer também. Será que dá certo no meu negócio? Será que dá certo com as minhas características? Então, qual modelo eu vou utilizar? Então, eu tenho que estudar o mercado. O que o meu cliente está procurando? O que eu preciso oferecer para o meu cliente? O que o mercado tem? E o que eu posso fazer para me destacar no mercado? E aí vem o terceiro e último ponto. Busque ajuda. Um curso desse encurta tempo. Quanto tempo a gente levou para entender o que servia no nosso site? Em quanto tempo a gente levou para saber se uma mídia no nosso site, tá? De vendas de curso, www.alendoconhecimento.com.br. Acessem. Vai lá e confere. Então, quanto tempo a gente levou para identificar que aquela mídia ela não podia ser quadrada, ela tinha que ser mais retangular para ter mais espaço? Quanto tempo a gente levou para identificar que ali embaixo tinha que ter a possibilidade, já a informação de possibilidade de parcelar aquele valor? Porque não, onde iniciar as minhas vendas? Você conta tudo isso. Então, assim, tudo isso que foi uma dificuldade para a gente, eu compartilhei lá no curso. Outra dúvida que, nossa, nos consumiu tanto tempo e você, com essa expertise, resolve lá. Como precificar? Como precificar? Qual o valor, a energia de troca diante daquilo que eu vou levar? Então, você Sim. traz esses estudos e saídas práticas mesmo para encurtar o tempo de quem quer empreender no digital. Bacana só reforçar o que você falou, porque eu ouço muita gente falar hoje, num discurso mais pessimista, que o mercado digital já está saturado, né? Não, esquece isso. Da mesma forma que eu ouço o advogado dizer que a advocacia está saturada. Sim. Da mesma forma que eu ouço o engenheiro falar que a engenharia está saturada. Da mesma forma que eu ouço o administrador... Gente, presta atenção. Com todo carinho ao administrador de empresa, olha quantas turmas de administração existiam. Já existiam, não existem. E nem por isso a administração está saturada. Tem muito administrador fazendo sucesso. Tem muito administrador performando. Pois é. Agora, tem que tomar tudo parte do que eu disse. A decisão de vida. Isso. De ser alguém acima da média. De ser alguém que vai se destacar. De olhar para o seu mercado e buscar soluções inteligentes. De ter estratégias diferenciadas. De olhar para a decisão que você tomou e o modelo de negócio que você está desenhando, e inclusive sentar com o professor Cristiano e dizer assim, quais são, dentro da lógica de insights, porque ele tem também essa consultoria, quais são as melhores ferramentas hoje? Isso. Quais são os melhores caminhos? Quais são as pessoas com as quais eu devo me conectar para que eu alcance um posicionamento dentro do meu mercado? Isso. Repito, mesmo que a sua postura de empreender no digital se inicie com uma renda extra.
e que você não tenha hoje, quem sabe, uma grande estrutura, porque a gente fica dentro dessas prisões internas que tem muita relação com as nossas emoções, com as nossas crenças, com os nossos sabotadores. Isso é conversa para uma outra hora, dar um outro podcast, mas se colocando, mas eu ainda não tenho tal coisa, mas eu ainda... Gente, para você começar a empreender no digital, você precisa de um smartphone. E é possível que você, né, me diga, eu não tenho um smartphone, mas se você tem um smartphone nas mãos e com o CRI e venda cursos online, você começa a empreender Hoje. Porque lá no... Aproveitando você que você tá ensina falando, a gravar. lá aproveitando que você está falando do curso... É rico demais. Lá no curso eu ensino como você gravar do celular, como você fazer gravações para cada rede social. Sim. Então, vamos supor, eu tenho uma cliente agora que ela está justamente entrando nesse mundo... Ela já tem um mercado offline. Isso. E está migrando a presença dela para o digital, né? E na hora que eu virei para ela e falei, ó, lembra que quando você for gravar, por exemplo, para Instagram e Facebook, o celular tem que ficar assim. E quando você for gravar para YouTube, você tem que gravar assim. Aí ela parou e fez, Cris? Eu fiz, claro. Então essas dicas são importantes, sabe por quê? Depois você só vai ver com o erro. E aí você gravou um vídeo que ficou incrível, só que você gravou assim. E quando você subir para o YouTube, ele vai ficar com aquele formato feio, errado, que não agrada tanto as pessoas. Então, você tem que aprender a fazer isso da forma certa, ter dicas. Compro um microfone, invisto agora no microfone, eu compro uma câmera. Que câmera eu compro? Então, tudo isso está no curso. Tudo isso está no curso. Qual microfone eu uso? Iluminação. Qual material? Qual a iluminação? Ambiente. Eu preciso de um estúdio, Cris? Eu posso gravar num ambiente externo? Tem uma aula. Virou propaganda do curso, né? Mas vale a pena. Tem o que é bom que precisa ser propagado. E outra coisa, você quer ter resultado. Você quer prosperar. Então, a gente precisa entender que a prosperidade e o sucesso, inclusive, dentro do empreendedorismo de qualquer coisa na nossa vida, está relacionado à lei da semeadura. Eu gravei duas aulas. Uma aula falando sobre ambiente interno e uma aula falando sobre ambiente externo. Se você for gravar, o que você tem que prestar atenção? Cuidado com isso. Olha isso aqui. Olha a luz. Olha o sol para não dar o reflexo. O reflexo em você para você não ficar assim. O reflexo na câmera para não... Então, todos esses pontos foram instruções para que você consiga dar os primeiros passos. Isso é fundamental. Isso é muito importante. E aí eu trago uma coisa que eu queria que você contasse aqui. Porque para você, no início, foi muito desafiador gravar aulas. E eu acho que isso é um desafio para todo mundo. Eu não consigo gravar. Eu não consigo falar para a câmera. Eu fico parecendo um robô. Eu estava ouvindo outro dia um expert falando, que foi muito engraçado, porque eles estavam na feira e ele estava com outro expert, super desenrolado, né? O cara brincalhão, conversando, não sei o quê. E aí o pessoal da convenção virou e falou, vamos gravar um vídeo? Ele, vamos? Aí quando parou na frente dele a câmerazinha, aquela luzinha vermelha acendeu. Eu estou aqui hoje na feira e está tudo muito... E as pessoas acham que elas precisam criar um robô para falar da melhor forma, quando, na verdade, quanto mais natural que a pessoa fala, que a pessoa se comunica, que eu converso com você, que a gente brinca, que o microfone ali ficou frouxo e que a gente brinca... Quer ver uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, para os meus alunos? Que se fosse, por exemplo, para ser literalmente ao pé da letra e ríspido duro com o que a gente fala, já era pra gente ter cortado algumas vezes, porque saiu a malela, porque o microfone ficou assim, porque meu telefone tocou e eu desliguei 2 vezes, eu vou falar sobre vendas daqui a pouco, porque era um call center me ligando, e aí não é dessa forma que você vende. Então assim, poxa, o telefone tocou, para aí, corta. Não! Sim. Então, mas como foi isso pra você? Sair do presencial, encarar uma câmera e... Eu comecei no presencial muito nova, né? Com 16 anos, dando aulas de reforço escolar, então atendendo os meus alunos na casa deles. E dentro da sala de aula, propriamente dita, aos 21, sempre no modelo presencial. Olhando no rosto, sentindo o feedback, percebendo a dúvida, a necessidade de lançar um desafio, de colher um feedback. Quando
Quando vieram as câmeras, na verdade, eu iniciei num modelo híbrido. Então, eu sou da época do telepresencial, do sistema telepresencial de ensino. Então, ali por volta de 2006, eu estava na rede Luiz Flávio Gomes. E era muito interessante, porque nós tínhamos alunos na sala de aula e eles estavam assistindo ali e a aula estava sendo teletransmitida. Aquilo ali, para mim, já foi um desafio. Mas... novamente, a presença daqueles rostinhos me olhando, me trazendo feedback, me permitindo imprimir o tom da fala, me trouxeram um certo conforto. Quando eu fui para um estúdio de gravação para ficar somente em frente às câmeras, foi desafiador. Sim. Porque naquele momento eu já não tinha mais esse feedback. Eu só tinha um câmera. Às vezes esse câmera já não estava mais prestando tanta atenção, né? Ele era jornalista, e ele estava ali no celular, ou ele estava focado em outras coisas. Que você comentava isso, eu falava, nossa, tem horas que ele até pescar, ele pesca. Tinha sono, cochilava, eu falava, gente, está muito ruim a aula. Então, o meu sistema eu diria, lugar seguro para passar o conteúdo, para passar a minha mensagem, ele se esvaiu. Com o tempo, o treino, a repetição e, obviamente, constância, né? a constância que eu fui imprimindo. Gravava 3 aulas por dia, uma aula de manhã, uma aula à tarde, uma aula à noite. Às vezes, até aos sábados eu gravava aula, eu comecei a me adaptar e a me sentir confortável. Você fala uma coisa que é excepcional para te passar a palavra de volta. Só um detalhe, desculpa, tá? Quando você fala que gravava uma aula de manhã, uma aula de tarde, uma aula de noite, era um outro conceito de aula, de aulas mais longas. Sim. Que não é um conceito de aulas de hoje. Já mudou. Aulas mais curtas, para ser mais dinâmico. Então, aulas 2 horas. Aula de 2 horas de gravação. Então, 2 horas de gravação é uma carga e um desgaste de aula muito grande. Se fosse pós-graduação, eram 3 horas e meia. Exatamente. 3 horas e meia falando só! Pois é. Sem Então, interação, sem intervenção. Isso, porque às vezes a pessoa tá ali, pô, mas eu vou gravar uma aula, minha aula tem 20 minutos, eu gravo 3 aulas de manhã. Sim. Era uma dinâmica diferente. A gente tá falando do telepresencial, a gente tá falando de 2010, a gente tá falando de outro conceito. Do início do online. Do início do online. Então, e que se você identifica que o seu aluno e o seu cliente quer aula assim, manda ver. Mas aquilo que a gente falou de conhecer o público. Isso, a maioria hoje das aulas, dos cursos, dos clientes, eles querem aulas mais curtas. Na nossa plataforma, a gente adotou esse modelo. Isso. Porque então, a gente... são módulos de 30 minutos. Quando o módulo é comprido, é o maior. Eu acho que chega a 45. 40, acho que eu me empolgo e vou até 45. Alguns módulos, a maioria 20, 19. Eu prefiro, tem aulas que eu fatiei uma mesma aula em 3 aulas. Para poder ficar algo que você possa assistir, voltar, fazer aquele exercício, pegar aquele ponto. Então isso é muito importante. Porque inclusive a gente colhendo, e você tem que começar a ouvir as pessoas. Esse é um outro ponto, né? Sim. Então, além de conhecer, começar a ouvir, pergunte a vizinha, pergunte a prima, pergunte a sua mãe, pergunte a seu pai, porque a gente precisa começar. E ouvindo o nosso público, muitos diziam, nossa, eu cumulo muitas funções e eu adoro assistir a aula de vocês porque eu sinto que eu venço ali aquele conteúdo e eu vou progredindo. Então, essa compreensão da forma, a gente está falando de aula, mas isso serve para o ponto do bolo, isso serve para o seu hambúrguer, isso serve para o seu docinho, isso serve para a joia que você está produzindo, Sim. né? E você indo de conteúdo em conteúdo, mesclando a sua autenticidade, que era sobre o que a gente estava falando, era o que eu ia concluir. E também a voz e vez das pessoas a quem você está servindo, nossa, faz super sentido. Então, respondendo ainda a sua pergunta anterior, não só a constância, não só o treino, não só a necessidade de me adaptar, e depois foi muito legal, porque os próprios câmeras começaram a prestar atenção, eles repetiam, eu quero gravar a professora Sabrina e tudo mais, e aquilo ali já me trazia um gás, porque para mim é muito importante. Cris brinca que eu faço melhores amigos em fila de banco, e eu faço mesmo, porque para mim faz muito sentido, eu amo. Então, me enche, me preenche, e eu fico ali louca para levar todo mundo para casa. Mas, mais do que isso, foi entender que quanto mais natural eu fosse olhando para aquela câmera, Sim. quanto mais eu imaginasse, eu comecei a fazer isso. As pessoas me assistindo do outro lado, beleza, não tinha mais as pessoas, mas eu comecei a imaginá-las. Eu comecei a senti-las. Como é que elas devem estar em casa agora?
como é que elas se colocam na frente desse computador, na frente dessa tela? Isso foi surtindo tanto efeito que o feedback que eu mais recebi era: parece que você está falando para mim. Parece que você está na minha casa. Mas você está me vendo mesmo? Então, dentro do seu modelo, dentro do seu perfil, dentro daquilo que você vai se propor, dentro do empreendedorismo digital, seja você, seja autêntico. Conecte-se às pessoas, não queira se conectar a todo mundo. Eu já fui alguém que queria conectar-me com todas as pessoas, falar para todos. É desafiador, é frustrante, mas a gente precisa entender que a gente não fala para todo mundo, que a gente não alcança todas as pessoas, mas que há pessoas que precisam da nossa voz e vez para saírem, muitas vezes, de estados limitantes, para terem uma melhoria de qualidade de vida e por aí vai. Isso é fundamental, né? A gente tem que... entenda que uma empresa, para dar certo, ela precisa de pessoas. Sim. Ela precisa de pessoas para fazer a coisa acontecer, ela precisa de pessoas que comprem aquilo. Tudo que a gente for falar, a gente vai falar de pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você está indo pelo caminho errado, né? Então, é muito importante que você entenda do seu público, entenda quem são as pessoas que precisam do seu serviço, do seu produto, do que você está pensando em fazer. E aí vem um ponto que eu até brinquei aqui, né, que vocês viram das 2 vezes que eu peguei e desliguei, foi uma operadora me ligando, querendo me vender. E aí vem um ponto muito importante, que é venda. Porque você cria, você decide, você idealiza o produto, mas ele precisa ser vendido. Ele precisa ser vendido. E aí é um erro da maioria das pessoas, que está postando e não vende. Na verdade, você está panfletando. É a antiga panfletagem de rua, hoje são as redes sociais. Você vai lá, vai postar o seu banner. Tá errado? Não, não tá errado. Mas entenda que isso leva um tempo. Entenda, eu estava ouvindo um podcast, eu sou fã de podcast, e estava ouvindo um podcast, nós estávamos ouvindo um podcast, e quando o expert, o host do podcast, ele estava comentando que o produto dele, ele precisa de 3 meses de antecedência para que ele consiga começar a fazer as vendas. Então ele começa a conversar sobre aquele produto 3 meses antes, trazendo insights, trazendo dores, trazendo soluções, trazendo 3 meses para que ele consiga aqui vender. E eu estou falando de um expert que tem um alcance gigantesco. Então, entenda, você vai estar postando, agora você precisa estar vendendo. Olha, como é que você vai vender? Como é que você vai abordar? O que é que você tem que falar? Isso é uma ciência que nós não fomos ensinados e que você precisa aprender. Sem dúvidas. E quando eu falei aqui da operadora, eu me comprometi de hoje, eu vou fazer um vídeo também falando só sobre isso. Nós estávamos juntos na hora, quando a operadora me ligou, eu até falei para você, amor, mas é porque assim, pra gente que trabalha com isso, vender não pode ser feito de qualquer jeito. A venda não pode ser feita de qualquer jeito. Quando você recebe uma mala direta hoje, nossa, você não dá a mesma atenção de quando a pessoa fala com você. Quando você recebe uma ligação de qualquer jeito, você não vai dar a mesma atenção quando a ligação é para você. Sim, sem dúvidas. E assim, a gente precisa pensar nisso. Não é vender por vender. Esquece isso de que, ele vende geladeira esquimó. Mas você só deve vender a geladeira ao esquimó se o esquimó precisar de geladeira. Porque se o esquimó não precisa de geladeira e você vende a geladeira para ele, você só vai vender aquela vez, porque ele nunca mais vai voltar para comprar com você. Então esquece isso, esquece. O que é que você precisa fazer para vender para o seu cliente? Pergunta. O que é que o seu cliente precisa? De que forma ele precisa? Que quais são as necessidades? Ajudar ele no que ele precisa e quais são as necessidades dele. Sim. Isso, inclusive, você pode já aplicar e assistindo as aulas lá do curso na montagem do produto. Mas é uma coisa que eu falo. Você já tem que ir colhendo essas informações. Não é o que você quer. Eu me lembro da Camila Farani, que é Shark Tank e tal, ela comenta que ela montou não sei se foi uma lanchonete, eu não lembro. Teoricamente era uma temaqueria. E ela disse que fez o negócio que ela queria, que ela desejava. As cores dela, do desenho dela. Do cardápio. Isso. Resultado, o negócio faliu. Era uma temaqueria e todo mundo chegava perguntando se tinha sorvete. Exatamente. Porque o temaki parecia um cone de sorvete
E as cores eram cores que normalmente sorveterias usavam. E a gente está pessoas falando chegavam. de Camila Farani. Então, assim, vamos aprender com base, Sim. inclusive, em erros dessa natureza. Modelo. Qual é o modelo que você quer seguir? O modelo de negócio que você quer seguir? Mas Quem não está é o fazendo? que nós queremos, é o que o público quer. Isso. É o que as pessoas desejam. E aí vem os dois exemplos que eu quero dividir e queria que você comentasse. Que eu acho que você tem uma visão para isso muito boa. Os dois exemplos que eu vou comentar. Os dois exemplos aconteceram com a gente, tá? Um que eu falei aqui agora do celular, que eu vou falar como foi. E o outro que eu sempre comento, que é o da televisão. A nossa televisão, nós morávamos numa casa muito próximo da praia e tínhamos uma varanda gourmet e a televisão ficava exposta e com, sei lá, um ano e meio, a TV queimou. E nós fomos comprar uma outra televisão. Chegamos na primeira loja, nossa, eu queria uma televisão de 32 polegadas. E chegamos na primeira loja e o cara já estava mostrando a TV de 50 polegadas. Chegamos na segunda loja e o cara falando que era smart, que era não sei o que era isso. E na época, a TV smart, ela não tinha assim eu não posso dizer que um valor, ela tinha um valor. Mas ela Quem não... sabe um espaço de atenção. Um espaço de atenção exatamente no mercado. Era algo que não fazia tanta diferença para mim. Eu tinha TV a cabo, eu botava o cabo e assistia o que eu queria. Não fazia tanto. E o cara, não, porque ela é smart, porque ela não sei o quê, e papapá. Chegamos na terceira loja e, por incrível que pareça, parece brincadeira, parece conto. Primeira, segunda e aí na terceira, não. Mas chegamos na terceira loja, chegamos na porta da loja e falamos assim, amigo, a gente está procurando uma TV de 32 polegadas. O vendedor, para área interna ou externa? Perguntas inteligentes. Perguntas certas. Aí nós falamos, eu respondi, para a área externa. Ele fez, eu tenho uma TV certa para você, me siga. Virou as costas e foi andando, e nós fomos andando atrás dele. Quando chegamos na frente da TV, ele falou, essa é a nova TV, não vou falar a marca, mas essa é a nova TV, ela é vedada, própria para a área externa, para não entrar salitre. Ele não falou preço, ele não falou se era smart, ele não falou nada. Nós falamos em bala. Sim. Nós falamos em bala e levamos a TV. Ou seja, ele fez pergunta. E qual é a minha necessidade? Minha necessidade não é ela ser smart. Minha necessidade não é ela ser grande. Eu precisava de uma de 32 porque o painel que eu tinha na sala só cabia 32. Se eu botasse uma de 50, ia ficar fora do painel. O cara querendo me vender uma TV grande. Ele não me perguntou qual era. A minha necessidade é ser externa. Ela precisa ser vedada. E essa talvez seja uma das razões pelas quais, se você já tem um negócio, também está nos assistindo e está pensando em expandir, esse curso também é para você. Pelas quais você hoje tem a dor de não vender. Uhum. Então, é começar, a partir de agora, a pensar de forma mais estratégica em soluções certas para as pessoas, mas não as soluções que você, que eu, que Cristiano desejamos. A solução que as pessoas que estarão nos atingindo estão te ligando. Novamente, estão me ligando e deixa eu contar para vocês agora, porque você tocou, a gente não combinou, mas você tocou no ponto que para você que já tem negócio, por que esse curso serve também? Porque quando a gente fala de vendas, é isso aqui. Eu não vou falar o nome da operadora, depois da BO, não. Mas é a nossa operadora. A nossa operadora que não está morta. Ela entrou em contato comigo e ela, seu Cristiano, tudo bem? Não, gostaria de falar com... Nossa conta é conta empresarial. Ela gostaria de falar com o responsável da Dourado Andrade Serviços Educacionais, que é o nome da nossa empresa. Sou eu mesmo, Cristiano. Ela, oi, seu Cristiano, não sei o que, olha, tem uma oferta para você aqui sensacional. Eu fiz, ok, que oferta é essa? Aí ela falou assim para mim, eu tenho um pacote agora que o senhor vai ter 100 megas de internet. Eu tenho 100 megas de internet e o valor desse pacote fica... Vou falar um valor aqui, só para deixar claro, tá? O valor de R$300. Eu fiz. Bacana. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu virei para ela e fiz assim, posso te fazer uma pergunta? Ela fez, pode. Eu fiz, você tem como dar uma olhada no sistema, na média de consumo dos meus 2 aparelhos nos últimos meses?
Aí ela, eu só tenho como ver os 3 últimos meses. Eu fiz, pra mim tá perfeito. Eu tava na rua, eu fiz, pra mim tá perfeito. Olha a média de consumo da minha internet nos 3 últimos meses. Ela aí puxou, ela fez, o senhor consumiu 40 megas, depois o senhor consumiu 45 megas, e depois o senhor consumiu 42 megas. Ou seja, eu tenho uma média de consumo dos meus 2 aparelhos de 42 megas, 43 megas, certo? Certo. Quanto eu pago hoje de plano? Ela fez R$200. Eu fiz, então eu não tenho interesse. Ela fez, mas senhor Cristiano, o senhor vai ter 100 megas. Eu fiz, mas você acabou de me mostrar que eu não consumo. Quanto é o meu pacote de dados? Ela fez 60. Eu fiz, você acabou de me mostrar que eu não consumo o meu pacote de dados. E eu pago R$100 mais barato do que você está me oferecendo. Uma oferta boa para você me oferecer era, olha, continue pagando os mesmos 200 ou 210 e tenha pacote agora de SMS. Ela primeiro precisava saber se eu uso o SMS. Mas, enfim, preste atenção que eu fiz as perguntas para ela e por ela não ter analisado a venda, ela não vendeu. Porque ela queria me vender qualquer coisa. Para que eu preciso de um pacote de 100 megas se eu perguntei para ela e ela me mostrou que minha média é de 40? E eu pago mais barato por isso. Então, não é vantajoso, não vai vender. Se ela pegar pessoas, ela vai pegar aquela pessoa que vai, nossa, 100 megas. Mas não é 100 megas. Eu preciso saber o que meu cliente precisa. Sim. Mais uma vez, né? Ele precisa de 100 megas? O valor vai fazer diferença? Se ela tivesse me oferecido, se meu plano fosse de 40 megas, eu estou extrapolando o meu plano, e ela me oferece 50 megas por 300, era capaz de eu fechar, porque todo mês eu acabava meu plano. Então aquilo para mim era uma necessidade. Agora, eu estou dentro do meu pacote, eu pago mais barato do que ela me oferece, e eles estão me ligando toda hora para me vender pacote que não é vantajoso para mim. Não vai vender, gente. A mesma coisa é o seu produto. O que é que o seu cliente precisa? O seu cliente, ele quer segurança. O seu cliente, ele quer ter acesso. Por exemplo, todos os nossos cursos da nossa plataforma. E empreender é isso, tá? Todos os nossos clientes têm acesso 12 meses. Podem assistir quantas vezes quiser. Ele tem material didático. Ele tem suporte que é respondido até 48 horas depois da pergunta que ele envia. Ele tem um suporte técnico. Caso não estou conseguindo baixar o PDF, o suporte técnico vai lá e ajuda ele. 24 horas. Isso é a necessidade do nosso cliente. Nosso cliente quer agilidade. Nosso cliente quer assistir a aula no domingo e ter alguém para responder a ele. Exatamente. E é um diferencial. Você tem que buscar os seus diferenciais. Diferencial da nossa aula. A nossa aula hoje, e eu falo isso no curso, hoje a gente tem uma lousa interativa, que a gente consegue escrever e interagir com o aluno e fazer uma aula mais didática, mais dinâmica. Esse é o nosso diferencial. E qual é o seu diferencial com o que você tem? Qual é o seu diferencial que você vai fazer com que o seu cliente te ache e te compre de você? Isso vai ser fundamental. Então, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, empreender no digital, ele tem toda essa estrutura que ela precisa ser olhada com carinho. É diferente do presencial. O presencial, você vai... Então, uma coisa muito importante é o ponto. Ponto do negócio. Sim. Gente, adquira o CRI Vendas Online. E venda, porque não basta criar, como a gente falou. Sim. E venda, mas é como você falou, vida. Venda da forma certa. Eu acho que a gente vai até colocar um bônus lá nesse curso. Venda da forma certa. Estou te desafiando e me desafiando, a gente faz esse módulo. E você que vai adquirir o curso vai comentar, vai curtir, vai comentar e vai sinalizar. Isso. Porque a jornada do empreendedorismo digital, como a gente comentou, está só começando. Mas a gente precisa ser ainda mais estratégicos, a gente precisa ser ainda mais profissionais. Eu ouvi um profissional também comentando que hoje a internet é como livre mercado. Sim. Você tem muita gente, porque isso pode te desanimar. Você falou do número de pessoas que já foram
fazer uma aquisição online, mas apesar de tudo isso, a gente tem muita gente ofertando, a gente tem muitas possibilidades. Sim. Então, não dá mais um motivo para você comprar o curso, porque não dá para você hoje começar como as pessoas começaram, quem sabe, numa sorte há 10 anos atrás. Sim. Indo para tentativa e erro, que nada demais com a tentativa e erro, mas você vai levar mais tempo. Você vai errar mais, você pode ter mais perdas, e a gente não está aqui para perder, né? Exatamente. E dá para performar nessa área. E falando disso, falando de performance, falando do nosso podcast, se você não está seguindo a gente, segue a gente. Vai lá. Por favor, curte, comenta. Isso, curte, comenta. Vai lá, se inscreve aqui no canal do YouTube. Se você é do Spotify, tá ouvindo a gente no Spotify, vai lá, começa a seguir também no Spotify. Toda terça-feira tem episódio novo, tá? Tem um episódio de Sabrina também. Te convido a ir lá para conhecer o Sabrina Cash. Desperte a sua leoa. Então é muito importante que você... Eu quero te entrevistar lá. Ok. Vocês viram que eu fui pego de surpresa e tudo bem. Beleza, vamos gravar. Vamos marcar um dia, eu vou ver na minha agenda. Vou ver se a minha dinâmica de trabalho, se eu consigo... Entendi. Onde é a gravação? Aqui mesmo. Ah, entendi. Mas assim, eu não posso deixar de falar também e de divulgar aqui para vocês, porque se você está buscando performance e o podcast tem esse objetivo sobre performance, você não tem como não adquirir o meu livro, que ele foi totalmente baseado na minha mentoria, tá? Então, é um livro para você aprender a performar, para você aprender a performar em todas as áreas da sua vida, para você aprender a performar da melhor forma, tanto que o subtítulo, né, o que vem aqui embaixo, a chamada, é Desbloqueando o Seu Potencial Máximo. Que se você quer performar no digital, se você quer performar na sua vida amorosa, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, aqui são as chaves, os códigos para você aprender o que você precisa fazer para performar. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Adquire o seu livro. Se você adquirir o livro porque você ouviu esse podcast, assistiu esse podcast, manda um recado assim, ó, comprei o livro. Escreve só na descrição assim, ó, comprei o livro. E eu vou pegar o teu nome, eu vou fazer uma dedicatória antes da nossa equipe enviar o livro. Porque toda semana a gente envia, né? E aí, antes do envio do livro, eu vou pegar e vou fazer uma dedicatória bacana para você. Vou publicar, quero que você publique para eu divulgar também que você adquiriu o livro. Tá certo? Então, bom, obrigado. Eu que agradeço, uma honra. Acho que a gente pode fazer mais. Inclusive, se você gostou, a gente pode trazer outros temas. Eu acho que a gente pode começar a trazer conteúdo esse tipo técnico, de né? Esse tipo de bate-papo e conteúdo técnico, independente do Pode Performar. Né? A gente pode, sei lá, criar não é um canal, criar um programa. Criar um programa aqui que uma vez na semana a gente sente, duas vezes na semana. Pronto. Um quadro que a gente sente, no canal. Isso, um quadro no nosso canal aqui do YouTube, do Spotify, que a gente converse, bata papo falando sobre isso, traga as nossas experiências, falar, por exemplo, vamos falar de oratória? Beleza, vamos falar de oratória. Vamos falar de E vocês mandam sugestões. Sim. Vamos falar de imunidade emocional? Sim. Vamos falar de imunidade emocional. A gente pode colocar também caixinha de perguntas lá no Insta da plataforma, né, do Instituto, e você participa, interage e a gente responde e cita seu nome aqui no bate-papo. A caixinha do Insta, levando em consideração que ela só fica 24 horas, eu vou fazer o seguinte, aqui no Spotify a gente pode botar, se você está assistindo a gente no YouTube, corre lá no Spotify, porque no Spotify eu posso botar caixinha de pergunta embaixo do episódio. Sim. Então você vai lá no episódio do Spotify e escreve o tema do assunto que você quer que a gente converse. Maravilha. E aí vai ficar tranquilo porque a gente vai pegar esse comentário, esse tema que você quer e a gente grava Excelente. Um quadro especial para você. Gente, Mago, muito obrigado. Gratidão imensa. Estou sempre às ordens. Quando você quiser aparecer por aqui, vai ser uma honra poder te receber. Eu vou deixar aqui as redes sociais de Sabrina também, tá? Mas Sabrina Dourado, as pessoas te encontram, ou Sabrina Cash no Spotify, no YouTube também. Esse mês, não sei para quando você vai estar escutando, mas agora em setembro temos mais uma convenção da Leoas, né? Dia 30 temos o Café com Negócios aqui em Alphaville, tem muita coisa acontecendo. Então, fique atento, você que está seguindo a gente, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está oferecendo. Compartilha, curte, enfim, todos os recados já foram dados. Gratidão. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Vamos tomar um café? Vamos.